Nós podemos ter os homopolímeros, que são polímeros derivados de uma única unidade de repetição, e tem os copolímeros, com duas ou mais unidades de repetição, são ditos comonômeros, cada um dos monômeros que é usado na copolimerização. Essa tabela aqui, né, esse quadro, mostra para gente que no caso dos copolímeros, nós temos algumas subdivisões, né? A primeira, aqui o primeiro e o segundo aqui seriam polímeros, né? Uma única forma de repetição, não tem muito o que discutir. No caso dos copolímeros, eu posso ter um copolímero alternado. Ele pode ser chamado de polímero, ou melhor, ele é um polímero, né? Que vai apresentar os meros se dispondo de forma alternada. Então, esse é o mero, esse é outro mero, esse é um, esse é outro, e assim sucessivamente. A gente pode ter os polímeros, o copolímero em blocos, né, que eu tenho aqui uma sequência grande de um dos meros e posteriormente uma sequência grande do outro mero. Os copolímeros grafitizados ou enxertados são aqueles que sobre a cadeia de um homopolímero, né, que seria um poli-A aqui, eu vou ter ligando-se covalentemente uma outra cadeia aqui, que seria a cadeia B. Então aqui vai ter uma ligação, vai ter uma interação aqui de forma covalente, que vai formar um copolímero enxertado. A outra possibilidade de copolímero é o copolímero aleatório. No copolímero aleatório, não há uma sequência bem definida de disposição dos diferentes meros, né? Aqui assumindo-se A e B como duas representações simplificadas de cada um dos meros, a gente teria uma disposição que não tem uma ordem regular, não tem um critério a ser seguido. Ok? Ainda com relação aos copolímeros, nós podemos ter a classificação de acordo com a configuração das cadeias, né? Ou seja, de acordo com o encadeamento dos polímeros. Eu posso ter três possibilidades, duas mais comuns. A sequência cabeça-cauda, né, que termodinamicamente é a mais estável, é a preferida, e a sequência cabeça-cauda seria essa daqui, né? Aqui eu tenho os carbono, aqui um grupo substituinte, cabeça, e aqui carbono, grupo substituinte está aqui, se aqui é a cabeça, aqui é a cauda. Então, cabeça-cauda. A outra possibilidade seria a sequência cabeça-cabeça, que é esse caso aqui, carbono, substituinte R, carbono, substituinte R. Aqui seria cauda, aqui seria cauda, cabeça-cabeça. Outra classificação possível é de acordo com a isomeria cis e trans. Né? Ela vai acontecer, essa isomeria cis e trans, em dienos conjugados, né? Que eu tenho uma dupla, que eu tenho outra dupla, pois após a polimerização eu vou usar uma das duplas e ainda vai restar uma dupla ligação na cadeia. A borracha natural, o policis isopreno, com menor simetria da estrutura, para vocês terem ideia, não se cristaliza facilmente em condições normais. Outra classificação possível é a configuração das cadeias de acordo com a taticidade. Nós temos os polímeros isotáticos, sindiotáticos e atáticos. Os polímeros isotáticos são aqueles cujos substituintes se encontram do mesmo lado do plano, né, que seria esse daqui, o R, ó, sempre do mesmo lado. Os polímeros sindiotáticos, eles têm alternância na configuração. Então, aqui o R está para cima, aqui o R está para trás, para cima, para trás. Já os polímeros atáticos são aqueles sem qualquer tipo de ordem. Então, nesse caso, eles formam estereoblocos, isto é, segmentos de unidades repetidas da mesma configuração. Vale ressaltar que esses blocos, esses estereoblocos, eles se sucedem sem obediência a qualquer lei de repetição conhecida.
Finalmente, nós temos a classificação dos polímeros de acordo com a fusibilidade ou solubilidade, que são os termoplásticos, termorrígidos e elastômeros. Os termoplásticos, né, eles vão ser divididos em amorfos e cristalinos. Então, os termoplásticos normalmente eles são chamados de plásticos, simplesmente. São polímeros formados por cadeias lineares ou ramificadas e tornam-se líquidos sob a aplicação do calor. Os polímeros podem ser moldados e remoldados usando técnicas de processamento como injeção e extrusão, e constituem uma larga classe de polímeros comerciais. Os termoplásticos geralmente não se cristalizam quando resfriados, voltando ao estado sólido, pois isso requer considerável ordenação das cadeias enroladas e emaranhadas. Aqueles que se cristalizam não formam materiais com perfeito arranjo cristalino, sendo chamados então de semicristalinos, com regiões amorfas e cristalinas. A fase cristalina é formada pela temperatura de fusão, uma vez que acima dela os polímeros podem ser convertidos em artefatos, por diferentes técnicas de processamento, como extrusão, moldagem por injeção ou compressão. Os polímeros termoplásticos ainda que são completamente amorfos, são caracterizados pela temperatura de transição vítrea, que é o TG. É a temperatura na qual o polímero sai do estado duro, que a gente chama hard, e vai para o estado macio, que é o estado soft. Essa temperatura marca o início da movimentação das cadeias. Abaixo da TG, as cadeias estão congeladas, elas não podem se mover. Outra classe de polímeros, nessa classificação, são os elastômeros. Os elastômeros são derivados das borrachas com ligações cruzadas que podem ser esticados facilmente. E eles aumentam enormemente de extensão, 3 vezes, 10 vezes o seu tamanho original. Após cessar a tensão, ele retorna rapidamente ao seu estado original. Esse comportamento é possível pois as poucas cadeias possuem poucas cadeias, pouca densidade de cadeias com ligações cruzadas. As cadeias podem sofrer elongação, mas retornam ao tamanho inicial por possuírem as ligações cruzadas. A temperatura de trabalho, nesse caso, está acima da temperatura de transição vítrea. Eles possuem cristalinidade baixa ou praticamente negligenciável. Finalmente, a última classe de polímeros aqui seriam os termorrígidos. Normalmente são materiais rígidos, em que o grande número de ligações cruzadas vai impedir a movimentação das cadeias. É isso que a gente tem por um momento. Até o próximo vídeo.